Seja sozinho no mundo, mas não implore nem amor, nem amizade de ninguém. Porque carinho que precisa ser pedido, deixa de ser carinho. Afeto cobrado vira favor. A presença forçada pesa mais que a ausência. Porque toda vez que você insiste em permanecer onde não é querido, uma parte sua vai embora. A solidão dói sim, mas é ela que te ensina a ser inteiro, a não aceitar metade de ninguém, a não baixar o seu valor para caber no bolso de quem só oferece migalhas. Tem gente que só te procura quando precisa, gente que só sabe receber, e se você não souber colocar limite, vai se afogar, tentando salvar quem nunca moveu um dedo por você. Não implore para estar na vida de ninguém. Porque quem quiser caminhar contigo, vai fazer isso por escolha.